Meus amados, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e mais uma vez eu quero agradecê-los pela presença, não é? Ainda que virtualmente, de cada um de vocês, para meditarmos mais uma vez na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler aqui alguns versículos na palavra do Senhor, que está no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo número 24, e o versículo 13 até o versículo número 17, e depois os versículos 52 e 53. Vamos ler. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, aproximadamente 10 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E vamos ler o versículo 52 e o 53, que diz assim: e, adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Meus amados, eu dei como título a este tema, ou a essa mensagem, o dia em que a tristeza tornou-se em alegria. Por quê? Porque meditando em toda essa passagem aqui do capítulo 24 de Lucas, muito embora eu tenha lido apenas até o verso número 17, a nossa meditação ela vai envolver todo este contexto até o versículo número 53 que nós lemos. Por quê? Porque no verso 17 nós encontramos a palavra tristes. Olha o que está escrito. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E lá no verso 52 diz: e adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Então, entre o versículo 17 e o versículo 52, há uma mudança de cenário, há uma mudança de comportamento. Numa linguagem nossa, o clima muda. A tristeza do verso número 17, ela já torna-se em grande júbilo no verso número 52. E qual foi a razão? Que você já sabe, claro. Jesus ressuscitado. Então, exatamente o que muda essa tristeza em júbilo, em alegria, é a presença de Jesus. É a nossa meditação nesta noite. O trecho diz que
Dois dos discípulos, eles estavam indo para Emaús. E eles estavam conversando entre si, entre tudo aquilo que havia sucedido. E o que havia sucedido? Havia sucedido a crucificação de Jesus. O seu sofrimento, o seu carregar a cruz, não é? Tudo que ele padeceu e finalmente a sua morte. E já era o terceiro dia desde que aquelas coisas haviam acontecido. E esses dois discípulos, eles estavam caminhando, o verso diz, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro. Essas perguntas eram todas resultantes, oriundas daquele acontecimento. Jesus havia morrido. Jesus, ele estava naquele momento sepultado, não é? Então eles estavam conversando, quem sabe dizendo, e agora? O que faremos? Tantas promessas, tanta coisa, não é? Ele nos prometeu tanta coisa e agora ele está sepultado. E já é o terceiro dia. E o que você acha disso? Quem sabe um perguntou ao outro. E talvez o outro tenha respondido: é muito triste, porque tanta expectativa, ele parecia tão convicto. E você, o que você acha? E assim eles estavam conversando entre si, fazendo perguntas, e havia um detalhe, claro, eles estavam tristes, eles estavam angustiados, o mundo para eles havia se desmoronado, tudo havia perdido sentido, tantas promessas, tantos planos que eles deveriam ter feito, mas agora, sem Jesus, porque ele havia morrido e sepultado, na concepção deles, o que eles fariam? E aí que diz a Bíblia que quando eles estavam, nessa situação, nessa conversação, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha que bonito. O mesmo Jesus se aproximou e ia com ele. Quer dizer, o mesmo Jesus, aquele que havia sido crucificado, morto, sepultado, o texto diz que ele mesmo se aproximou e ia com eles. Saiba, irmão, talvez você esteja triste, fazendo perguntas a você mesmo, por que você está nessa situação? Ou por que você chegou nessa situação? E quem sabe você também está triste, mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, ele está por perto. Aleluia! O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então saiba que Jesus, o mesmo Jesus, não é outro, o mesmo Jesus das Escrituras, ele também se aproxima de mim, de você, no momento da angústia, e ele caminha conosco. Então creia que nesta noite, apesar de tudo, Jesus está ao teu lado. Está aí, onde você está agora, ouvindo esta palavra. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Eles não perceberam. Os olhos deles estavam como que fechados. E eles não reconheceram Jesus.
não perceberam que era ele. E quem sabe você também esteja dessa forma, não é? Devido às lutas, à preocupação, à solicitude do teu coração, talvez você ainda não percebeu que Jesus, ele está perto de você. Mas ele está perto de você. Você pode glorificar o nome do Senhor? Os olhos que nós devemos olhar à luz das Escrituras é os olhos da fé. Mas muitas vezes, diante das circunstâncias, das lutas, esses olhos da fé, a fé, ela acaba, né, permitindo ser barrada pela dúvida e não percebemos o livramento que está do nosso lado, porque Jesus é o que nos livra do mal. Então eles também não conheceram. Aí Jesus se aproxima e disse assim, e diz: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Observe, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Sobre o que você conversou hoje a respeito dos teus problemas? Quem sabe você falou consigo mesmo? Quem sabe você comentou com alguém do teu lado? Até preocupada com aquilo que está acontecendo? Quando é que vai mudar essa situação na tua vida? Entendeu? Então, nesta noite, Jesus também te pergunta: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Qual é o assunto? Sobre o que vocês estão conversando? É claro que Jesus sabia, mas Jesus estava propositadamente ensinando-os, porque Jesus iria mudar aquela situação. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Deus conhece todas as coisas. E fez mais uma pergunta: e por que estáis tristes? Por que vocês estão tristes? O que aconteceu? Jesus te pergunta nessa noite: meu irmão, minha irmã, por que você está triste? O que aconteceu? O que houve? Numa linguagem nossa, conta para mim o que houve. E eles disseram a ele: ora, você é peregrino, né? Aqui em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus, mais uma vez, querendo ensiná-los, ele pergunta: quais? O que houve? E eles dizem: as palavras a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. Observe o verbo, que foi um profeta poderoso em obras. Viu? Quando a tristeza invade o coração, não é? A lembrança de um passado aparentemente melhor, ela surge na nossa vida. Então ele diz: olha, você não sabe? Jesus Nazareno, que foi, está no passado, foi um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e dos homens. E também como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Quer dizer, olha que tristeza. Ele foi um profeta poderoso e, no entanto, ele foi morto. Quer dizer, uma situação terrível, né? Olha outra vez o verbo no passado, olha. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Nós tínhamos esperança de que ele trouxesse a liberdade. Não é verdade? Mas ele é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Observe, é o terceiro dia.
É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam. Elas foram lá a um sepulcro, lá de madrugada, não viram o seu corpo, não é? E voltaram dizendo que tinham visto numa visão anjos, e os anjos disseram que ele vive, né? E alguns dos que estavam conosco também foram ao sepulcro e acharam que realmente lá não havia ninguém, porém não viram. Viram? Que palavras são essas? Eles disseram. Esses acontecimentos. O varão, ele foi poderoso em obras. E nós esperávamos. Quer dizer, nós estamos esperando mais. Quem sabe você recebeu promessa de Deus e o tempo se passou e tantas coisas aconteceram que você está dizendo a si mesmo ou às pessoas perto de você que você até esperou que a situação mudasse. Mas, né, que houve até momentos que parecia que ia mudar. Mas agora, na realidade, mudança mesmo de verdade ainda não aconteceu. Muitas vezes você não fica assim? Você não fica pensando? Puxa, mas Deus falou e não aconteceu. Tudo bem, eu até pensei que ia acontecer, mas de repente é o que eles disseram. Então aqueles estavam sem esperança, tristes, decepcionados com todas as coisas. Eles disseram, é verdade que as mulheres viram anjos, falaram que ele estava vivo, e alguns entre nós mesmos foram lá ver e realmente não tinha vestígio do corpo lá. Agora ele mesmo, porém, não viram. Quer dizer, essa é a razão da nossa tristeza, não é? Da nossa incredulidade agora, da nossa angústia, porque esperávamos uma coisa e não aconteceu. Tínhamos expectativa, mas agora, ainda que alguém tentou a nos animar, mas o certo é que não há sinal. Não viram. Falaram que ele está vivo, mas não viram. Quantas vezes você fica triste, angustiado, preocupado ou preocupada, e realmente você não vê solução. Mas diante dessa situação difícil, nós temos que nos lembrar da palavra de Deus, das promessas de Deus. E é isso que Jesus respondeu para eles. Jesus disse assim, olha, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Como vocês são lentos, né, de coração, de mente. Para pensar um pouquinho. Vocês estão com dificuldade de crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Viram? Jesus os direciona à sua palavra, às suas promessas. Ó nécios, tolos, né? Meninos de entendimento, tardios de coração para crer. Vocês precisam crer em tudo o que os profetas disseram. E o que os profetas disseram? Os profetas falaram do Messias, que morreria, mas iria ressurgir. Não convinha que Cristo padecesse? Convinha, do verbo convir, quer dizer, eles não disseram que era preciso, né? Que haveria benefícios, que ele padecesse essas coisas, sofrimento, a crucificação, e entrasse na sua glória. Vocês não leram que ele iria ressuscitar e entraria na sua glória? E diz que, começando por Moisés,
e todos os profetas explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Viram? Jesus os traz a palavra e começa desde Moisés até os profetas explicando, não é? Dizendo, Moisés disse, e Deus levantará um profeta como eu, apontava para Cristo. Jeremias, que disse de Jesus que ele seria o bálsamo de Gileade. Isaías, que ele seria moído pelas nossas iniquidades, mas que depois ele iria levar sobre si as nossas dores, não é? E veria o trabalho que ele haveria de fazer e ficaria satisfeito. Então, começando nos profetas, ele começou a explicar para eles o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, passou pelos Salmos, né? Passou pelo Pentateuco, passou em todos os profetas. E eles iam andando e ele falando. Era um sistema oriental também de ensinar. O mestre andava e eles andavam do lado. E agora, observe que a conversa havia mudado. Não era mais um conversando com o outro sobre dúvidas, sobre tristeza. Agora era Jesus abrindo as Escrituras. E nessa caminhada, eles chegaram em Emaús. E quando chegaram em Emaús, eles começaram a direcionar os seus passos para a aldeia de Emaús, e Jesus fez como quem ia para mais longe. Iria para um outro lugar mais distante. Mas aí, no momento da separação, eles o constrangeram. Falaram, não, espera, por favor, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Fica conosco, ainda sem conhecê-lo. Mas aquela presença ali era uma presença tão gostosa, né? Tão marcante, que eles disseram assim, eles o constrangeram, quer dizer, eles insistiram, como se ele dissesse, eu vou para outro lugar. Eles, não, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, vai anoitecer, e você precisa descansar um pouco, entra com a gente, vamos conversar mais um pouco. Nós precisamos ter esse desejo de estar mais perto de Jesus, para ter mais comunhão. Isso é feito por uma vida piedosa. É pela oração que a gente faz isso. Não é? É pela proximidade com a palavra de Deus. E eles estavam perto da palavra viva, que é Cristo, e também da palavra revelada, porque ele estava falando dele mesmo e também das Escrituras, que também falavam sobre ele. Eles estavam envolvidos pela palavra e também pela presença dele ali. Então, no momento, na possibilidade de eles se afastar, na possibilidade de ficarem distantes, eles disseram, fica conosco. Como que disseram, como que dizendo, está bem aqui, fica conosco. E o verso diz, e entrou para ficar com eles. Viram? Jesus, ele aceita um coração desejoso da sua companhia. Ele entrou para ficar com ele. E quando ele senta à mesa, no momento, né, de participar do pão, ele toma o pão, abençoa e partiu o pão e deu a cada um deles. E quando eles pegaram o pão, os seus olhos se abriram. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram,
e ele desapareceu-lhes. Propositadamente, Jesus se revelou a eles, vivo. Justamente quando ele parte o pão, depois de abençoá-lo, e dá a parte de cada um, aí os olhos deles se abrem, e eles o conhecem, e ele desapareceu-lhes. E eles disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Observe como que o assunto deles mudou. Quando os olhos deles se abrem, eles dizem: é ele. É ele, aleluia. É ele. Porventura não ardia em nós o nosso coração? Quando? Quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Viram? Quando Deus fala conosco, o coração deles no caminho está ardendo. Eles não comentaram nada, mas quem sabe eles diziam para si mesmo: esse homem fala, meu coração está ardendo. Aleluia! Esse homem tem uma voz diferente. O nosso coração, o coração dos dois discípulos, ardendo. E quando nos abria as Escrituras, a voz de Jesus e o abrir as Escrituras, o coração ardeu. Aleluia! Alguma coisa estava acontecendo naqueles corações. Esse ardor é a presença do poder do Espírito Santo, porque Jesus era cheio do Espírito Santo, na sua plenitude. Glorificado seja o nome do Senhor. Não ardia em nós o nosso coração. Como quiser, era Ele. A gente não percebeu o tempo todo, mas, né? O coração ardeu. E diz que de repente tudo muda. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 os que estavam com eles. Eles se levantaram no mesmo momento, naquela hora da noite, e foram para Jerusalém. E quando chegaram lá, estavam os demais discípulos, e eles estavam dizendo: ressuscitou. Aleluia. Verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E já falou com Simão. Aleluia. Ele está vivo. E eles que haviam chegado naquela hora disseram: olha, nós também tivemos uma experiência. Nós vínhamos triste, abatido, né, comentando, aí um homem chegou, conversou com a gente, e quando nós o convidamos para participar de uma alimentação conosco, e ele partiu o pão, e de repente nós percebemos, era ele. Tem certeza? Tem. O nosso coração ardia quando ele falava conosco. E ele usou as Escrituras, ele falou das Escrituras, ele nos abriu as Escrituras. Ele está vivo. Nós o conhecemos no partir do pão. O verso diz aqui, ó: e eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Então ele está vivo. Começou aquela conversação, então ele ressuscitou. Realmente ele disse que ia ressuscitar, ele ressuscitou. E de repente, Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Olha ele vivo. Jesus está vivo. Paz seja convosco. Sabe, irmão, no momento mais difícil, quando parece que
vai desabar tudo, Jesus está do meu lado, Jesus está do teu lado. Eu não sei se o teu coração está ardendo aí deste lado, mas eu já senti esse ardor da presença do Senhor, do poder do Espírito Santo. E quando eles estão reunidos, ele chega e diz: paz seja convosco. Receba a paz de Jesus nesta noite. E eles ficaram espantados, e eles pensaram que era algum espírito. Olha só, não é? E ele disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Você percebeu? Jesus não quer ver você preocupado. Jesus não me quer ver preocupado. Jesus não nos quer ver preocupados. Ele diz: por que estáis perturbados? Por que está todo mundo inquieto? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vocês estão pensando que eu sou o quê? Que eu sou um fantasma? Não. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Está vendo? Observe como Jesus, ele quer que creiamos que ele está vivo. Ele não nos quer ver perturbado, angustiado. Quem nos quer ver assim é o diabo. O diabo quer ver a gente apavorado. Jesus não. Então Jesus, para acalmá-los, ele diz que ele mostrou-lhes as mãos e os pés. Ele disse: olha as minhas mãos. Foram feridas por vocês. Olhem meus pés. Viram? Sou eu mesmo. O mesmo Jesus. Aleluia. E não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, eles não creram por causa da alegria. Vê-lo vivo ali era algo, sabe? Então eles ficaram ainda olhando para ele assim, olhos arregalados. Ele disse: tendes aqui alguma coisa que comer? E eles trouxeram um peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles, porque ele queria que eles tivessem convicção que era ele mesmo. Jesus quer que nessa noite você saiba que ele, o Jesus das Escrituras, o mesmo Jesus, está com você, está comigo, está conosco. Então ele comeu e disse: viu? O espírito não pode comer, eu estou comendo. Sou eu mesmo. E ele agora relembra eles e diz assim: são essas as palavras que eu disse para vocês, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos, não é? E diz que abriu o entendimento deles e disse: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Numa linguagem nossa, ele estava dizendo: vocês viram tudo que aconteceu comigo, e eu estou vivo. Vocês são testemunhas. E agora, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E que maravilha! Jesus tira o medo do coração deles, revelando-se vivo, não é? E deixando bem claro a fidelidade das Escrituras. É assim, irmão, comigo e com você. Nós devemos crer nas Escrituras. Por quê? Porque elas dizem que Jesus está vivo. E ele está vivo. E depois disso, ele os levou para fora e, levantando as mãos, os abençoou. Ele estendeu a mão
e eles receberam a bênção de Deus, e depois Jesus foi sendo levado aos céus, e adorando eles o adoraram, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém, diz o evangelista Lucas. O que aconteceu? Agora, cheios de Deus, alegres, fundamentado na realidade que Jesus está vivo, eles agora cheios de júbilo, é quando a tristeza tornou-se em alegria, foram para Jerusalém. Por quê? Porque a vida iria continuar. Eles iriam proclamar o Evangelho, não é? Cheios do Espírito Santo. E esse Evangelho iria um dia, como já ocorreu, alcançar a mim e alcançar a ti. Nós somos discípulos de Jesus agora. E é importante que você saiba que o mesmo Jesus está contigo, está comigo, está conosco. E nessa noite, ele diz a você: por que estás triste? Por que está preocupado? Parafraseando, eu estou vivo. A Escritura não diz que eu iria padecer, morrer, crucificado e ressurgir ao terceiro dia? Eu estou vivo. Então, se eu estou vivo, vocês são testemunha. Vocês serão cheios do Espírito Santo. Aleluia. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está vivo. Receba essa palavra nesta noite em nome de Jesus. Saiba que você não está sozinho. O nosso Jesus é o Jesus das Escrituras. E o Jesus das Escrituras, não o Jesus do conceito humano, o Jesus da mídia, o Jesus de algumas religiões, mas o Jesus das Escrituras, ele está vivo. É ele que vai te ajudar. É ele que vai te abençoar. É ele que vai mudar a tua tristeza em alegria com a sua presença, presença dele. Jesus está vivo. Observe o que Jesus disse a eles. Por que estáis perturbados? Não é? Por quê? Eles estavam assim porque foi maior do que eles pensavam. A bênção de Deus naquele dia foi maior do que eles pensavam. Eles ficaram maravilhados. Ele disse: sou eu mesmo. O mesmo Jesus. É o teu Jesus, é o meu Jesus. Que Deus te abençoe nesta noite. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você na noite desse dia. Que Deus te ajude. Amém? Meus amados, eu quero agradecê-los. Eu estou vendo aqui Priscila Michele fazendo os seus comentários, a irmã Roseni, a irmã Aparecida Santos Silva, a nossa irmã Rosimeire e muitos irmãos escrevendo. Eu não consigo ver todos durante a exposição da palavra, mas no finalzinho eu consigo dar uma olhadinha e eu te agradeço. Parece, né? Parece até algo simples, mas quando eu vejo o nome de vocês aqui e sabendo que vocês estão desse lado aí, ouvindo a palavra do Senhor, isso me anima. Então creia em Jesus Cristo, né? Estou vendo aqui a irmã Maria Fernandes de Alencar. Muito obrigado. Deus abençoe, né? O André também, a Jane. Saudades, hein, Jane? Saudade de todas vocês e de todos os irmãos também. Logo estaremos juntos e Jesus dirá para nós, como ele disse aqui, ó:
se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Seja abençoado nesta noite. Que Deus te dê uma noite na sua presença gloriosa. Que Deus te ajude. Creia, Jesus está vivo. Há bênçãos que Deus nos dá, que ela é tão grande que a gente fica espantado. Eu tenho recebido tantas bênçãos que eu simplesmente eu ainda estou pensando testemunhar, dá até para testemunhar. Agora, explicar é difícil. São as bênçãos de Deus. E o que Deus tem feito na minha vida, fará na tua vida. Eu estou vendo lá o Marcos também, assistindo. Deus abençoe a cada um de vocês. E até amanhã pela manhã. À noite não temos, eu descanso. Amanhã à noite. E que Deus os abençoe, né? Estou vendo ali o nosso irmão Ricardo. Irmão Ricardo, que bênção. Um dos nossos valentes de Davi. Deve ter mais gente aí, mas eu não vejo o nome de todos. Mas que Deus os ajude. Vocês têm sido uma bênção na minha vida. E Deus tem usado vocês grandemente para me abençoar em todos os sentidos. Amém? Deus te abençoe. Estou vendo agora a Cris. Cris é minha irmã, né? Muito bom. Que bênção, né? Meus irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu não sei nem quanto tempo eu estou falando, porque eu não estou marcando a hora aqui, mas eu devo ter passado já dos 30 minutos. Mas foi muito bom falar ao coração de vocês, expor a palavra do Senhor. Que Deus te ajude. E eu vou orar agora. Amém? Maravilhoso Deus, estende as tuas mãos. Abençoa agora cada uma e cada um dos teus filhos, cujos nomes eu pude ler alguns aqui nessa live. Dê a eles uma noite na tua presença. Glorifica o teu nome na vida deles e os ajuda. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ela esteja com cada um de vocês. Deus abençoe e vamos em frente. Deus é bom.